Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão 12 da Faculdade de Medicina de Jundiaí de 2023. Então, bora lá! E ela começa assim. Os gráficos representam curvas de crescimento populacional na cor verde de uma espécie em ratos de 3 ilhas diferentes, Y, Z e W. Todas as áreas totais muito semelhantes entre si. O ponto X representa a capacidade de suporte do ambiente para essa espécie de ratos. A curva vermelha corresponde a um conceito teórico utilizado em ecologia. Na letra A, ele pergunta qual a ilha que apresenta a superpopulação dessas espécies de ratos, e justificar sua resposta utilizando os dados fornecidos pelo gráfico. Então, em vermelho, nós temos o que a gente chama de potencial biótico. Esse potencial biótico é a capacidade de cada um desses indivíduos, dessa população em geral, de crescer, de se desenvolver e de se multiplicar na parte teórica. Então, assim, se não tiver nenhum tipo de restrição, a curva IJ é a capacidade dos indivíduos de se multiplicar. E é uma exponencial, porque dois indivíduos geram um, aí se você pegar mais dois, geram mais um, isso pode gerar, só que aí tem os anteriores que estão continuando gerando, e sempre vai ter essa crescente exponencial se não existisse o que a gente chama de realidade. A realidade é o que está descrito aqui em X. Esse X é a capacidade biológica do meio. É a capacidade biológica do meio. Essa capacidade biológica do meio é o quanto esse meio tem disponível para essa espécie de espaço, de alimento, de água, de possibilidades de crescimento. Então, isso seria a capacidade do meio de suportar aquela espécie. Em verde, nós temos o que eles falaram ali em questão de nós temos o que eles falam que é o crescimento real. Então aqui é o crescimento real dessa população em questão. Então isso aqui é o crescimento de como a população cresce. E ela cresce num exponencial aqui parecido com o potencial biótico no começo, e depois ela começa a diminuir a velocidade de crescimento. Por quê? Porque existe uma coisa chamada resistência do meio. Essa resistência do meio é o que a gente tem, a falta de água, a escassez de água, a escassez de alimento, a escassez de espaço, as competições intraespecíficas e interespecíficas, ou seja, o quanto essa espécie está competindo entre ela mesma por disponibilidade de alimento, por fêmeas, por machos, por comida, por água, por espaço e com outras espécies. Quanto maior for essa resistência, menos essa espécie vai crescer, que é o que acontece aqui na ilha Y, ou seja, significa que a capacidade da ilha é maior do que o real crescimento daquela população. E essa população não está crescendo por algum motivo, seja porque tem doença, seja porque está sendo muito predada, seja porque está tendo uma competição muito forte entre ela e outra espécie e ela não está conseguindo se desenvolver como poderia. Na ilha W, nós temos um crescimento ideal, em que ele vai crescendo, crescendo e chega exatamente no pico, no máximo que a ilha W consegue suportar de forma orgânica aqueles animais, aqueles seres vivos. Então, aqueles seres vivos já estão consumindo tudo que aquela ilha pode fornecer para eles poderem manter a população naquela quantidade de indivíduos X. Já na ilha Z, nós temos um aumento dessa população e, consequentemente, um aumento acima.
um aumento acima da capacidade daquela ilha. Quando a gente faz isso, quando isso acontece, os recursos e espaço daquela ilha acabam diminuindo e ficando escassos. Isso, com o tempo, vai fazer com que essa população entre em colapso e perca parte dessa população e caia. Se nada for feito, se a ilha não for desenvolvida, se não tiver mais agricultura, se for der mais comida artificialmente para esses animais tendem a morrer de fome, predatismo, qualquer coisa desse tipo. Aí vai cair e depois vai subir. Uma curva, que é dita uma curva normal, de uma espécie que está em equilíbrio com o meio ambiente, acaba ficando desse jeito. Ela sobe e desce, sobe e desce. Isso acaba ficando nesse ritmo, em que transpassa a capacidade do meio, aí a espécie começa a morrer, aí depois começa a voltar, morre e volta. Então isso é o que vocês precisavam saber nessa parte. Dessa forma, na letra A ele pergunta qual é a ilha que apresenta superpopulação dessa espécie. Com isso, a gente consegue responder da seguinte forma. Na ilha Z, pois nela a curva verde, crescimento populacional real, ultrapassa a capacidade limite do meio X. Na letra B ele pede, cite o conceito ecológico relacionado ao crescimento populacional que expressa a curva J, porque na natureza esse conceito não se aplica. E aí, como eu já expliquei para vocês, potencial biótico. Isso não é aplicável na natureza pelo fato de existirem limites, como escassez de alimento, água e espaço, ou seja, sempre algo irá limitar o crescimento de uma determinada população. Beleza? Então, essa foi a questão de hoje. Se você gostou e eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com os seus amigos. E se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente discutir. A gente se vê na próxima e eu acho um beijo e um queijo. Tchau!